Boa noite, doutor Eduardo. Boa noite a todos. Eu sou Giovana, sou diretora social da LASME. Sejam todos bem-vindos à nossa última aula do nosso curso introdutório. Antes de começar, eu gostaria de avisar que nosso sorteio será feito logo após a aula, após as perguntas. Então, as pessoas que quiserem participar, esperem até o final. Será passado agora um forms para dúvidas da aula e o forms de presença será passado ao final da aula. O tema de hoje será emergências psiquiátricas e internação e será ministrada pelo Dr. Eduardo Najar. O Dr. Eduardo tem graduação em medicina e residência em psiquiatria na Escola Paulista de Medicina e é colaborador do programa de transtorno de personalidade borderline do PROV, da Unifesp. Seja bem-vindo, doutor. Oi, Giovana, tudo bem? Boa noite para a Giovana, boa noite para todo mundo. Acho que eu não preciso me apresentar, né? A Giovana já me apresentou, eu sou o Eduardo. Que nem ela falou, eu fiz graduação em residência na Escola Paulista de Medicina e ainda hoje em dia faço parte lá da equipe de transtornos de personalidade que fica dentro do ambulatório de violências, que chama PROV, né? Que daí vai abordar temas como transtorno de personalidade, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de estresse agudo ao trauma, e também sou preceptor da Uninove também no CRATOD, da Vergueiro, né? Obrigado pelo convite, Giovana, e a todos da Liga. O tema que vocês sugeriram, então, hoje foi emergências psiquiátricas, né, e internação. É um tema bem amplo, tá? Então eu vou tentar falar meio de um pouquinho de todos os temas para dar tempo dentro dessa uma hora, mas se começar a ficar muito longo ou se tiver dúvidas ou qualquer coisa assim, Giovana, pode ir me ajudando aí com o tempo, tá? Pode deixar, beleza. Então, talvez a gente possa começar, né? Eu consigo compartilhar minha tela, Giovana? Como é que a gente consigo? Consegue sim, é só colocar na barrinha direita apresentar agora. Deve ser Tá, compartilhado. tá joia. Deixa eu abrir aqui então. Então vamos lá. Como é meu primeiro contato com vocês também, né? Eu não sei exatamente de onde a gente está partindo, tá? Acho que deve ser um público meio heterogêneo, né? Que talvez esteja assistindo a aula, né? Que varia aí do primeiro e segundo ano até o quarto, talvez, né, Giovana? Então, acho que também assim o basal de cada um é diferente, tá? Então, se forem surgindo dúvidas com coisas que eu estou passando batido, supondo que vocês já ouviram falar ou qualquer coisa assim, também é só me interromper e ir perguntando, tá bom? Talvez eu não consiga ver o chat porque eu estou apresentando, mas aí a Giovana vai me contando. Beleza. Então, vamos lá. Bom, então o tema de hoje é emergências psiquiátricas, né? Que é um tema bastante amplo, certo, gente? É um tema que abrange todas as questões que concernem a psiquiatria dentro de um contexto de, claro, emergência, tá? Na maioria das vezes num pronto-socorro, né? E que a gente precisa fazer algo para resolver aquele estado de angústia, de mal-estar, de agitação, seja o que for, de perigo, né? Clínico do paciente, tá? É, é um tema bastante amplo, então a gente vai falando aos pouquinhos, tá? De cada um deles. Então vamos começar definindo, tá? O que são emergências psiquiátricas. Bom, são distúrbios de pensamento, emoções ou comportamento que requerem assistência médica imediata. Não dá para ficar esperando, tá? E essa assistência médica imediata, ela tem como objetivo principal
evitar o comprometimento de saúde mental, com certeza, mas também de saúde física e saúde social do paciente, assim como também eliminar os possíveis riscos que aquela situação pode estar causando para a vida do próprio paciente, de terceiros, ou do patrimônio público, ou das relações interpessoais do paciente, ou de um desfecho ruim para ele, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista acadêmico. Então, um dos maiores objetivos dessa assistência médica imediata é evitar todos os tipos de desfechos indesejáveis, tá? E isso é uma coisa que todos os médicos precisam saber pelo menos um pouco. Pronto-socorro é um ambiente que nem sempre tem um psiquiatra lá esperando, né? Tem pronto-socorro que tem psiquiatria, tem pronto-socorro de hospital geral que não tem psiquiatria, tem alguns que até tem interconsulta, mas aí precisa ligar, esperar uma hora para o psiquiatra chegar. Então, noções básicas de emergências psiquiátricas é algo que todo médico que vai atender um pronto-socorro, né, na vida, quer dizer, quase todos, né, precisa saber. Dentro desse contexto todo que a gente vai falar hoje, das causas, das etiologias, das emergências psiquiátricas, é importante também ressaltar que existe um entendimento social sobre as emergências psiquiátricas. Então, assim, as alterações de comportamento que não conseguem ser bem manejadas por mecanismos sociais, legais ou de saúde presentes na comunidade, acabam, muitas vezes, num pronto-socorro, numa emergência psiquiátrica, tá? Então, nesse sentido, emergência psiquiátrica também inclui na sua patogênese características locais da área em que o indivíduo está inserido. Então, para dar um exemplo, para ficar um pouquinho mais claro do que eu estou falando, por exemplo, um paciente que é usuário de álcool ou usuário de droga, e que naquela comunidade a polícia trata aqueles pacientes de uma maneira agressiva, violenta, com pouco cuidado, com pouca assistência. É claro que nesse tipo de sociedade vão ter mais complicações e maiores emergências psiquiátricas relacionadas a intoxicações agudas ou à abstinência daquelas substâncias do que em sociedades, em comunidades em que a força policial ou a força de segurança tenham já uma ação um pouco mais de cuidado e de prevenção das emergências psiquiátricas. Isso é só um dos exemplos, né? Outro exemplo, a presença ou ausência de CAPS, né? Não sei se vocês já tiveram contato com o que é CAPS, mas é Centro de Atenção Psicossocial, né? Que são tratamentos intensivos, em que funcionam parecido com o hospital-dia, né? E que evitam muitas e muitas internações. Porque o CAPS, o paciente pode ir todo dia, ele dorme em casa, mas ele vai todo dia, e aí tem psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, terapia de grupo, passeio, reinserção laboral, reinserção social. Então, é todo um mecanismo de saúde mental voltado para a recuperação do paciente, né? A presença ou ausência de CAPS em determinadas comunidades faz também bastante diferença, né? Os profissionais do CAPS conseguem dar uma continência para um paciente que, cidades que não têm o CAPS, o paciente não toma o remédio, aí não tem ninguém do CAPS ali vendo ele todo dia para ver se ele tomou, para ver se abandonou o tratamento, para ver se tem alguma crise se iniciando, que o psiquiatra pode ver rapidinho e ajustar a dose do remédio, né? Então, assim, são vários e vários os exemplos, tanto de saúde, né, de mecanismos de saúde, quanto também de mecanismos jurídicos, de mecanismos legais, de mecanismos sociais também, que fazem com que as emergências psiquiátricas também tenham um contexto de inserção social, né? Outro exemplo disso que a gente pode dar, por exemplo, é o seguinte: a Holanda, por exemplo, né? A Holanda tem uma política de combate a substâncias, por exemplo, que é bem diferente do que a gente está acostumado, né? E lá, por exemplo, tem clínicas, mas não são clínicas, são casas assim de acolhimento para pacientes que querem fazer uso de droga. Então o paciente vai lá e faz uso de droga lá, né? Seja maconha, seja drogas injetáveis, e aí eles disponibilizam seringas estéreis para não ter doenças infecciosas,
e aí se for alucinógeno, LSD, essas coisas, tem água em abundância, tem enfermeira sempre disponível, sempre para dar algum tipo de continência que faz com que diminua muito o número de emergências psiquiátricas, nesse caso, nesse exemplo, relacionado ao uso de substâncias. Então, toda a compreensão de política social e política de saúde também interfere muito no desfecho das nossas emergências psiquiátricas. Outra coisa que também é bastante importante da gente mencionar nessa introdução sobre as emergências psiquiátricas é que os pacientes que estão nessa situação são muitas vezes vítimas de muito preconceito. E preconceito por parte de muita gente, tá? Preconceito por parte do policial, preconceito por parte da comunidade em que ele está inserido, preconceito também por parte dos outros pacientes que estão numa sala de espera e se incomodam muito com um paciente psiquiátrico. E por incrível que pareça, também preconceito por parte da equipe de saúde dos hospitais, tá? Sejam enfermeiros, médicos, atendentes, todos. Tá? Quer dizer, todos não, mas quero dizer, isso se manifesta em todas as esferas da equipe, tá? E é muito importante que o responsável pelo atendimento, ali, seja o psiquiatra, seja o clínico geral, seja quem for, esteja bastante atento a isso, para minimizar o impacto que essa hostilidade pode ter e que invariavelmente vai agravar o quadro do paciente, seja ele qual for, tá? Então, tem inúmeros exemplos de quando eu era residente, por exemplo, né, de brigas na sala de espera com paciente psiquiátrico que estava claramente fora de si, com outro paciente, pessoas da equipe de saúde que chegam para o médico, oh, doutor, não aguento mais esse seu louco aí, não dá mais, eu não aguento mais, fala para ele parar de vir aqui. Como se fosse, né, uma escolha do médico, do psiquiatra, que o paciente venha ou não venha, e como se pudesse um hospital dizer quais pacientes ele gosta de atender e quais ele não gosta. Né? Olha, pneumonia eu gosto muito, insuficiência cardíaca de jeito nenhum, não venha mais aqui porque eu não aguento mais. Né? Isso é um absurdo. Então, assim, é claro que é muito importante educação, né, médica e de saúde para todos os profissionais, mas é muito importante que o responsável pelo atendimento esteja atento, tá? Para não deixar encrencar com outro paciente, encrencar com pessoas da equipe de saúde, tá? E assim, a pessoa tá atenta a isso, prover um ambiente adequado para o paciente já ajuda muito no início da resolução dos problemas. A gente sabe, né, que muitas vezes é praticamente impossível transformar o ambiente do pronto-socorro em alguma coisa acolhedora. Né? Eu fiz graduação e residência num pronto-socorro público, né, no Hospital São Paulo, e não é nada acolhedor, né? É, não é do jeito que devia ser a psiquiatria, a sala de atendimento não é daquele jeito que devia ser, com acesso à porta para o médico, para qualquer coisa ter algum tipo de fuga, né? Muitas vezes o paciente fica no corredor, é aquela confusão de emergência passando para lá e para cá. Então a gente sabe que muitas vezes é muito difícil transformar o ambiente num ambiente, o pronto-socorro num ambiente acolhedor, tá? Mas de novo, a abordagem do médico, né, por si só, já pode ter esse efeito sobre o paciente, sobre familiares, tá? Então, encontrar algum tipo de acolhimento no médico, na figura em que está fazendo o atendimento, já ajuda muito a minimizar essa questão ambiental, que realmente é um pouco mais difícil nas nossas condições. Bom, então falando um pouquinho de quais são as principais emergências psiquiátricas que a gente vai mencionar hoje, tá? Algumas um pouquinho mais rápido do que outras, senão não vai dar tempo e é muito conteúdo também. A gente vai falar das principais emergências, que são tentativa e risco de suicídio, agitação psicomotora, e a agitação psicomotora, ela pode acabar englobando várias outras, na verdade, né? Porque várias outras emergências cursam com agitação psicomotora também. Catatonia, síndrome neuroléptica maligna, síndrome serotoninérgica, síndrome de abstinência alcoólica e intoxicações agudas, tá? Esses aqui são os principais temas de emergências psiquiátricas que a gente vê em pronto-socorro.
Então, se a gente não sabe tudo sobre esses temas, pelo menos a gente precisa ter esses temas bem mapeados na nossa cabeça. Bom, vamos começar então com tentativa e risco de suicídio, tá? Bom, suicídio é um tema muito complexo, né, que atravessa as eras, né, que vem desde a antiguidade, e aí ele vem de diferentes maneiras, né? Ele vem como atos heróicos, ele vem como atos depressivos, ele vem como atos, dependendo da cultura, né? Dos kamikazes japoneses, de uma época em que algo meio heróico, meio ir para a guerra, de um jeito meio suicida também, era uma demonstração de força e de coragem, né? Mas sempre teve também uma questão de saúde pública envolvida, né? Que é a questão do suicídio como uma manifestação final de uma doença mental, seja ela depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, seja qual for, tá? Mas o tema em si é objeto de estudo de diversas áreas, não só da medicina, né? Claro que aqui a gente vai dar uma abordagem mais de saúde pública, né? Que é a nossa área médica, mas também é tema de estudos de antropologia, de filosofia, né? É um fenômeno bastante complexo e que tem atraído a atenção de diversas disciplinas aí do conhecimento humano, né? Artistas, tem até um livro, né, do filósofo francês Camus, que é o Mito de Sísifo, em que ele fica comentando durante o livro inteiro sobre suicídio. E aí ele vai dizendo ao longo do livro que suicídio, na verdade, é o único e principal problema filosófico sério que a humanidade encontra, né? Aquela briga entre pulsão de vida e pulsão de morte, tá? Para quem não conhece o que é o mito de Sísifo, tá? O mito de Sísifo é um mito da antiguidade, né? Em que o Sísifo, que é essa figura aqui, foi condenado aos deuses, pelos deuses, a passar a vida inteira levando essa pedra enorme aqui para o topo de uma colina. Só que esse topo de uma colina, ele não era plano, ele era um cume, né? E aí, quando ele levava a pedra lá em cima, a pedra escorria lá para baixo de novo. E ele foi condenado a passar o resto da vida tentando deixar essa pedra lá em cima, o que era impossível, né? Então, o Camus faz essa analogia aí com essa coisa da pulsão de vida e sempre brigando, né, contra a pulsão de morte, que para algumas pessoas acaba levando a pedra toda vez lá para baixo de novo. Bom, acho que talvez a gente possa falar um pouquinho mais sobre suicídio, que é um tema, acho que um pouco mais atual, né? Acabou de passar aí o Setembro Amarelo, né? E é um tema que vem ganhando cada vez mais importância. Então, acho que a gente pode gastar um pouquinho mais de tempo, talvez, com o suicídio. Bom, é uma ideia, né? Suicídio é uma ideia, o ato intencional de um indivíduo para extinguir a própria vida, né? Segundo a definição da Organização Mundial da Saúde. Figura entre as três principais causas de morte de pessoas entre 11 e 44 anos. Atualmente figura como a segunda, na verdade, principal causa de morte nessa idade, tá? Figura como aproximadamente 1 milhão de mortes por ano, segundo a OMS também. E dados um pouquinho mais do começo da década dizem respeito a quase 40 mil mortes nos Estados Unidos por suicídio só em 2010. No Brasil, em que a gente tem uma questão de subnotificação um pouco mais importante, né, a gente também consegue enxergar esse aumento. Tá? Então, ao passo que beirava ali os 10 mil casos de óbito no Brasil em 2011, esse número vem aumentando progressivamente e em 2018 esse número estava se aproximando de 13 mil ao longo do ano, fora, claro, toda a subnotificação. Tá? E cursando aí com um aumento de 30% mais ou menos nas últimas décadas. Mais alguns dados epidemiológicos, tá? De um suicídio a cada 45 segundos no mundo, então vem sendo encarado como uma epidemia desse tipo de problema de saúde pública, tá? E o número de suicídios ao longo de um ano supera a soma de todas as mortes causadas por homicídios, acidentes e guerras e conflitos civis, para ver o tamanho de como é dramática essa situação. O Brasil
né, figura entre os 10 países com maior número absoluto de casos. Claro que por causa do tamanho também da nossa população, né? Mas o nosso coeficiente de mortalidade é baixo. Tá? O coeficiente de mortalidade é o número de mortes causada por aquela doença para cada 100 mil habitantes. E aí aqui a gente tem uma artezinha sobre esse coeficiente de suicídio, né? Dos países em vermelho, que são os que têm os maiores coeficientes, e os países em azul claro, que são os que têm menos, e a América Latina figura aí como um dos que tem menos. E aí a gente pode fazer algumas ressalvas, né? Tem as questões de subnotificação, com certeza, que a gente tem que descontar, tá? Mas também fizeram um estudo alguns anos atrás com uma população grande, né, e de todos os países do mundo. E aí eles falavam assim: você prefere ter uma doença crônica com dor ou você prefere poder ter direito à eutanásia? E aí, um dos países que mais tiveram a resposta de prefiro ficar com dor crônica e não a eutanásia foi o Brasil, tá? Outros países foram a Índia, outros países foram alguns outros da América Latina. E aí a gente pode interpretar de algumas maneiras isso, né? Mas provavelmente questões culturais, questões religiosas, provavelmente eu acho que tem alguma influência sobre esse jeito de olhar com resiliência para algumas questões da vida. Bom, o comportamento autolesivo, né, seja ele qual for, de suicídio ou de automutilação, mas aqui com um pouco mais de foco no suicídio, ele é uma prática bastante complexa e com bastante fatores diversos envolvidos também. Então, a avaliação de pacientes com vontade de morrer ou com planejamento suicida ou qualquer coisa desse tipo envolve um monte de situações especiais que a gente tem que olhar. Então, com certeza envolve questões biológicas, com certeza envolve questões mais psicodinâmicas, questões genéticas, com certeza, questões sociais e questões culturais. E aí, dentro de uma determinada comunidade ou de uma determinada cultura, é bastante importante investigar e reconhecer esses aspectos todos para conseguir formular hipóteses diagnósticas adequadas e conseguir estimar um risco real, né? Do tipo, recebi esse paciente no pronto-socorro aqui, tá, e agora? Né? Eu mando ele para casa, eu deixo ele aqui internado, quanto tempo eu deixo internado, tá? Então, reconhecer esses aspectos é bastante importante para conseguir fazer essa hipótese e tomar uma conduta, tá? A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre eles. Outra coisa importante também é que estima-se que o número de tentativas de suicídio supere aí de 10 até 40 vezes o número de suicídios em si, tá? Então, imagina o número de tentativas de suicídio que acontecem, já que aqueles números de suicídio concretizado mesmo são tão grandes. Outra coisa importante da gente também avaliar quando a gente está diante de um paciente com esse tipo de emergência psiquiátrica, né, vontade de morrer, por exemplo, né, é a gente conseguir estratificar o risco e conseguir definir e separar o que é um comportamento automutilador, que, por exemplo, a pessoa se cortou, tá, e não necessariamente se cortou com a intenção de morrer, a pessoa pode ter se cortado como um jeito de se aliviar, a pessoa pode ter se cortado num ato totalmente impulsivo, a pessoa pode estar com algum tipo de insatisfação profunda sobre ela mesma, e aí ela tem alguma atitude meio autodestrutiva, mas não do tipo suicida, e sim do tipo autolesiva, tá? Então, o comportamento automutilador é uma coisa, ideias de morte é outra coisa, quando a pessoa começa a ter pensamentos de morte, não necessariamente que ela concorda com aqueles pensamentos, né? Então, assim, a gente tem pensamentos que são egocintônicos, que são aqueles que a gente concorda, e a gente também tem pensamentos que são egodistônicos, que são aqueles que a gente nem concorda, mas que aparecem na nossa cabeça. Do tipo assim, vocês têm uma prova muito difícil para fazer, vocês estudaram muito, vocês estão sabendo tudo, mas na manhã que você está indo para a prova, fica vindo o pensamento assim, você não vai passar, você vai tirar nota baixa, não vai dar certo, eu vou ir mal na prova, tal. Esse tipo de pensamento, que são aqueles que você nem concorda, você fala, o que eu estou pensando isso, meu Deus do céu, né? E esses a gente chama de egodistônicos, tá? Então isso também é importante de avaliar,
em que tipo de ideias são essas. Se a pessoa está com vontade de morrer mesmo ou de sumir, do tipo assim, a pessoa, doutor, não sei, eu tomei 10 comprimidos de clonazepam porque eu só queria sumir por umas 12 horas. Tava uma confusão na minha casa, uma briga sem parar, meu ambiente doméstico é horrível, eu só queria sumir um pouco. Nem pensei direito, só queria sumir. Isso é outra coisa, tá? Ideação suicida. Aí sim, já é uma ideação que diz respeito a se matar, tá? Planejamento. Então aqui você vê que o risco vai do menos risco para o maior risco conforme a gente desce, né? Planejamento, uma tentativa interrompida, uma tentativa não interrompida e, por fim, a concretização do ato, que, claro, que é a circunstância mais grave de todas. Dentro das coisas que a gente tem que avaliar, né, e são várias nesse caso, né, a gente pode avaliar também fatores de risco versus fatores de proteção, como um jeito da gente conseguir avaliar qual é a gravidade daquele caso, tá? Dentro dos fatores de risco, a gente tem fatores de riscos não modificáveis e modificáveis. Então, aqueles que não são modificáveis, né? Aqueles que a gente não consegue intervir e fazer uma modificação rápida. Genética, a gente não vai conseguir mudar. Neurobiologia, gênero, cultura em que a pessoa está inserida, nível socioeconômico e antecedentes familiares. Tá? Esses são fatores de riscos que a gente não consegue mudar. Fatores de riscos que a gente consegue mudar na sociedade e por isso que é tão importante políticas públicas para isso, tá? Então, por exemplo, porte de armas de fogo, suporte social adequado, tratamento adequado de transtornos psiquiátricos, tratamento adequado de doenças clínicas, tá? Esses são fatores de riscos modificáveis. Importante mencionar que os transtornos mentais estão presentes em 90 a 98% dos casos de tentativas de suicídio, tá? Então, dá para ver o quanto a comorbidade de questões de saúde mental são importantes na prevenção e na condução desses casos. E quando se cair em prova alguma vez para vocês assim, qual é o maior fator dos seguintes, qual é o maior fator de risco para tentativa futura de suicídio? É tentativa prévia de suicídio, tá bom? Quem já fez alguma tentativa no passado tem um risco relativo 100 vezes maior de ter outras tentativas no futuro quando comparados com a população geral. Ainda dentro dos fatores de risco, a gente pode dividir eles em fatores predisponentes, que são aqueles que podem levar a formação de uma ideia de ideação suicida, né? E os fatores precipitantes, que são aqueles que dão o estalo, que é a gota d'água, sabe? Que faz a pessoa ir lá e tomar uma atitude, tá? Fatores predisponentes, a gente pode destacar aqui, por exemplo, o sexo feminino para tentativas de suicídio, que é 10 para 1, mais ou menos, para o masculino, mas em termos de concretização de suicídio, é o sexo masculino, tá? Idade, mais jovens para tentativas e mais idosos para concretização. E aí, história familiar, tentativas prévias, transtornos psiquiátricos, doenças físicas, presença de desesperança, pessoas divorciadas, viúvas ou solteiras têm maior risco. Isso aqui é muito importante também, tá? Presença de abuso físico, presença de abuso emocional ou abuso sexual na infância é um dos maiores fatores de risco para transtornos psiquiátricos, principalmente transtornos de personalidade e para a presença de ideação suicida na idade adulta, tá? Então, o jeito como pais e cuidadores tratam crianças é um dos maiores fatores de risco para questões psiquiátricas que a gente tem. E ainda é uma situação que o Brasil ainda está engatinhando, né? A gente vê coisas absurdas acontecendo, né? A quantidade de abuso sexual de menores por pessoas conhecidas, pessoas da família, né? E aí, só para dar um exemplo dessa criança que acabou de ser abusada e deu toda aquela confusão, e aí foram na porta do hospital
protestar contra o aborto. Assim, é uma sociedade muito atrasada ainda em termos de desenvolvimento humano, né? Não estou entrando na seara aqui do aborto, que é uma questão complexa também, que exige mais comentários. Mas, assim, você ir lá perturbar a vida de uma criança que foi abusada é uma situação muito absurda. Não ter trabalho é outro fator de risco, tá? Pertencimento a minorias étnicas é muito importante. Isolamento social, e por isso que é tão importante em idosos também. Pertencimento a uma minoria sexual, né? É muito maior o número de tentativas de suicídio entre homossexuais e transexuais do que entre heterossexuais. E baixo nível de inteligência. E fatores precipitantes, que são aqueles que dão o gatilho para o comportamento: separação amorosa, rejeição afetiva, alta recente de hospitalização psiquiátrica, questões familiares, perda de emprego, modificação muito importante de questões financeiras, gravidez indesejadas, vergonha e temor de ser descoberto ou descoberta por algo socialmente indesejável. Para finalizar os fatores de risco, a gente vai falar aqui de quais são os transtornos psiquiátricos mais comuns que são fatores de risco para o comportamento suicida, tá? Então, o mais prevalente são os transtornos de humor, tá? E dentro dos transtornos de humor, a gente tem tanto os transtornos de humor unipolares, do tipo depressão, episódio depressivo, depressão refratária, depressão persistente, ciclotimia, distimia, e também os transtornos de humor bipolares, tá? Transtorno afetivo bipolar tipo 1, tipo 2, tá? Então, transtornos de humor. Em seguida, vem os transtornos por uso de substância, principalmente álcool. Em seguida, esquizofrenia, transtornos de personalidade, transtornos mentais orgânicos, que são aqueles transtornos mentais secundários a alguma lesão orgânica, do tipo pós-AVC, pós-TCE, pós-cirurgia, qualquer uma dessas questões, tá? Transtornos de ansiedade, outros transtornos psicóticos, ajustamento e os demais diagnósticos, tá? E fatores protetores, tá? Para o comportamento suicida. O que são as características que protegem contra esse tipo de ideia, contra esse tipo de sintoma, tá? Ausência de transtorno mental, com certeza. Gravidez desejada. Senso de responsabilidade com a família. Suporte social. Religiosidade. Emprego. Satisfação com a vida. Presença de criança na família. Capacidade de resolução de problemas positivas, que a gente também pode chamar de resiliência, tá? Capacidade de adaptação, teste de realidade intacto. E teste de realidade intacto quer dizer, assim, resumidamente, tem várias esferas esse teste, né? Mas resumidamente, assim, é alguém que não está psicótico, tá? Alguém que não está delirante, alguém que consegue decifrar as informações do mundo de uma maneira realista, tá? E relação terapêutica positiva. Esse aqui eu acho que é importante ressaltar, porque essa relação terapêutica positiva, seja com o psiquiatra, seja com o psicólogo, seja com o médico clínico geral do postinho, ter uma relação terapêutica positiva é muito importante e é um grande fator protetor para esse tipo de comportamento. Bom, é importante mencionar que a avaliação psiquiátrica só é feita depois de compensação clínica, tá? Então, a pessoa chegou em algum tipo de risco, vai ser avaliada clinicamente, depois vai chamar o psiquiatra. Esse tipo de situação, né, de ideação ou tentativa de suicídio, provoca muita insegurança em equipe de pronto-socorro, tá? Alguns sentimentos que as pessoas podem ter, do tipo impotência, rejeição, raiva, dificultam a avaliação e a condução dos casos. Então é importante a gente tentar driblar esses sentimentos, tá? Mesmo que eventualmente a gente venha a ter, tá? Não é nenhum crime a gente ter alguma coisa dessas com relação a algum paciente qualquer, mas é importante a gente estar atento para não agir em cima desses sentimentos, certo?
Muitas vezes esses sentimentos aparecem por causa de uma certa ambivalência do comportamento suicida, né? Então a pessoa, por exemplo, toma lá 50 comprimidos de qualquer benzodiazepínico, ao mesmo tempo em que manda uma mensagem para um familiar que está no cômodo do lado se despedindo, né? Ou então a pessoa pega a faca para se cortar na hora que o familiar chega em casa, a pessoa vai lá, a pessoa está vindo sozinha 6 horas em casa. Aí a hora que o familiar chega, ela vai lá, pega uma faca para se cortar, né? Então existe uma ambivalência e eventualmente até alguma teatralidade dos comportamentos suicidas, né? Que não devem ser menosprezados, tá? Por mais que possa existir comportamentos meio estereotipados, desses que eu estou dando exemplos, né? Mas isso diz respeito um pouco a uma certa coexistência de desejos dentro da pessoa, né? Daquela luta de pulsão de vida versus pulsão de morte, que está presente na gênese do processo. Então, é importante não menosprezar, por mais teatral que tenha sido o comportamento, por mais ambivalente que tenha sido, é importante lembrar que aquilo, de uma forma ou de outra, é uma oportunidade de tratar o que está acontecendo de patológico, de sintomas ali, tá? Nesse contexto, a gente tem dois objetivos na entrevista, tá? Um é o objetivo semiológico, né, da coleta de informação, anamnese, hipótese diagnóstica, prognóstico, da conduta, etc., que é aquilo que a gente está acostumado a fazer, né, como médicos. Mas a gente já vai fazendo ao mesmo tempo da entrevista uma segunda abordagem, né, que é já começar a estabelecer apoio emocional e vínculo que garantam confiança e colaboração, principalmente no momento que a pessoa pode estar frágil e às vezes até hostil, tá? Mas é bastante importante já começar a fazer isso. É diferente um médico que vai avaliar um paciente de maneira muito fria de um paciente que vai avaliar de um médico que vai avaliar um paciente, já lembrando que tem que começar a dar algum tipo de acolhimento e suporte emocional e já estabelecer vínculo, tá? Às vezes é até mais fácil dar alta para um paciente que você consegue garantir essa confiança e colaboração do que alguém que se sente meio rejeitado ou não acolhido, tá? E outra coisa que é importante dizer também, que acaba sendo meio que um mito, né, que é todos os alunos têm medo, né? Todos nós temos medo enquanto a gente está aprendendo, é assim, mas será que se eu perguntar sobre vontade de se suicidar, ou vontade de se matar, ou qualquer coisa assim, será que isso vai aumentar o risco? Será que eu vou dar ideia para a pessoa? Não, tá? Não vai dar ideia para a pessoa, tá? É importante saber que você está num papel de cuidador ali, tá? E cuidador, muitas vezes, tem que investigar, muitas vezes tem que questionar, tem que perguntar de uma maneira empática, tá? Não precisa perguntar de uma maneira mal educada, né? Mas você pode perguntar coisas do tipo: tem tido pensamentos ruins ultimamente? Tem tido desesperança? Tem tido falta de vontade de viver ultimamente, né? Você pode perguntar do jeito que você se sentir mais à vontade, mas não, isso não vai dar ideias para o paciente, tá? Então aqui alguns exemplos, né? É, desses que eu já dei, e é sempre importante também investigar a presença ou não de arrependimento, tá? Isso é muito importante. É bastante diferente um paciente que foi lá, fez uma coisa meio impulsiva e falou: nossa, doutor, estou muito arrependido, que vergonha, como é que eu vou voltar para casa, as pessoas vão saber e tal, de um paciente que fez uma tentativa e falar para você assim: não acredito que eu não consegui de novo finalizar a minha tentativa, né? É bem diferente. E aí a gente vai avaliando junto com isso o método, né? Tem alguns mais violentos e mais graves, do tipo arma de fogo, enforcamento, esses são mais graves, tá? Circunstâncias, os dados epidemiológicos, todos aqueles fatores que a gente viu agora há pouco, né? De risco, de proteção, quais foram as motivações para aquilo acontecer, antecedentes da pessoa e da família e a presença ou não de rede de apoio social, tá? E é só depois de tudo isso que a gente está falando que a gente consegue dar um diagnóstico global, estimar o risco e dar uma conduta, tá? Aqui, na verdade, eu acho que a gente pode passar,
Aqui é uma tabelinha, né, que diz quais são os indicadores de risco baixo e o que a gente faz, né? Então, sem planejamento, sem tentativa prévia, tal, existência de fatores de proteção, e aí a gente vai indicar sequência de tratamento em serviço ambulatorial, tá? Risco médio, que já é ainda manter ideação ou pensamentos suicidas, com existência de sinais de alerta, mas sem intenção atual para o ato, uma pessoa que não é tão impulsiva, tal, e que aí a gente vai alertar familiar ou pessoa próxima para ficarem atentas, fazer eventualmente uma coisa que chama internação domiciliar, que a pessoa fica sempre acompanhada por um familiar, e a gente vai ficar de olho se precisa de internação ou não. E o risco alto, que aí sim é internação com certeza. Tá? Apesar de todas as tentativas de fazer guidelines e algoritmos para guiar o manejo disso em pronto-socorro, né, a avaliação de risco ainda é uma coisa que se dá na avaliação individual dos pacientes. Tá? É muito difícil criar um algoritmozinho e falar, olha, quem falou tal coisa vai para um lado, quem falou tal outra coisa vai para o outro. Não dá. Tá? Justamente porque passa por um determinismo multifatorial, que a gente está falando até agora. Existem muitas variações e riscos que acontecem na prática. É muito importante escutar familiares, tá? Porque os familiares que convivem podem dar uma noção mais adequada para a gente de que tipo de risco é esse que a pessoa está passando, tá? E claro que uma conduta sempre cautelosa vai implicar em menores riscos, né? Melhor pecar por um pouco mais de excesso do que de ficar correndo riscos à toa. A gente vai sempre tratar as doenças psiquiátricas, com certeza, que são a etiologia e a base daquele acontecimento, tá? E dar um correto encaminhamento, seja em hospital geral, hospital psiquiátrico, CAPS, tratamento ambulatorial, hospital dia, tá? Que é justamente essas tabelinhas que a gente viu agora. Existe essa possibilidade de internação domiciliar, que eu mencionei com uma reavaliação rápida, se for o caso, tá? E contrato terapêutico é uma coisa que funciona bastante, tá? Dentro daquilo que eu mencionei sobre uma aliança terapêutica positiva, ter um contrato terapêutico com o paciente e falar assim, olha, vamos combinar o seguinte, eu vou te dar um remédio e eu vou pedir para você voltar aqui daqui uma semana para me falar se melhorou ou não, tá? Se não melhorou, a gente vai tomar outra atitude. Mas eu vou combinar com você o seguinte, se você tiver algum pensamento ruim daqui até uma semana, é para você voltar aqui nesse pronto-socorro na hora, certo? Que a gente vai te ajudar. Antes de você fazer qualquer besteira, volta aqui. Vamos combinar? Tá? Então, esse contrato terapêutico, claro que com um médico que você já passa mais tempo, funciona melhor. Mas mesmo em pronto-socorro, funciona. E aí, acho que vale a pena a gente mencionar rapidinho, né? Opa, o que eu fiz aqui? E aí, acho que vale a pena a gente mencionar os tipos de internação psiquiátricas que existem, tá? Então, a gente tem 3 tipos de internação. A gente tem a internação voluntária, que é aquela em que o paciente concorda com a necessidade dele de internação e ele interna voluntariamente, tá? E aí, ele, se tiver voluntariamente internado e não tiver critérios de involuntariedade, ele pode pedir alta a hora que ele quiser, tá? Existe também a internação involuntária, tá? Que é aquela em que o paciente não quer ficar internado, mas que o médico tem o direito e o poder de decidir pela internação do paciente. Em que situações que ele tem esse direito? Né? Nessas aqui, em que o paciente apresenta algum risco claro a ele mesmo ou a terceiros. Tá? Então, risco de heteroagressividade, risco de autoagressividade, risco de exposição social é um outro, por exemplo, pacientes que estão na fase maníaca de transtorno bipolar e que estão muito desinibidos, muito hipersexualizados,
se vestindo de um jeito inadequado, falando besteira no trabalho, falando besteira no bairro em que ele mora, dando em cima de todo mundo, ele ou ela, né? Isso é um risco de exposição social importante, né? Tem um impacto depois na vida da pessoa muito grande. Então, isso também é um outro critério que a gente pode usar. Presença de psicose, tá? Delírios ou alucinações, tá? Lembrando que delírios são ideias fora da realidade e alucinações são percepções dos nossos sentidos fora da realidade também, tá? Auditivas, visuais, táteis, olfativas ou de paladar, tá? E delírios são ideias fora da realidade, tá? Pode ter delírio persecutório, delírio de grandeza, delírio místico religioso, tá? Tem vários tipos. Intoxicações agudas são outro risco também, que pode justificar uma internação involuntária. Ausência de capacidade de decidir por si próprio, falta de crítica a respeito da própria situação e ausência de noção de doença, tá? Esses são os principais riscos psiquiátricos que justificam uma internação involuntária, tá bom? E existe também a internação compulsória. A internação compulsória é aquela em que o juiz determina que aquele paciente deve ficar internado. E aí o hospital tem que obedecer, assim como o paciente. Bom, vamos falar agora do segundo tema, tá? Das nossas emergências psiquiátricas. A gente vai falar de agitação psicomotora, tá? E aí eu sei que eu gastei um pouquinho de tempo com a ideação suicida. Se precisar agilizar um pouquinho ou passar mais rápido, é só a Giovana me falar, não tem problema nenhum. Pode ficar à vontade para me interromper, tá? É, agitação psicomotora, tá? É um quadro agudo de agitação física e psíquica, reatividade aumentada a estímulos externos, associada à experiência subjetiva de tensão, irritabilidade e muitas vezes agressividade verbal ou física. Tá? A agitação psicomotora ela pode englobar várias outras emergências psiquiátricas. Tá? Então, um paciente em delírio pode estar em agitação psicomotora, um paciente com síndrome de abstinência alcoólica pode estar em agitação psicomotora. Então, a agitação psicomotora é um tema bastante importante para a gente conhecer também. E aí pode ser causado por inúmeras razões, né? Desde questões psiquiátricas, do tipo essas que eu falei, psicose, delírio, síndrome de abstinência alcoólica, intoxicação aguda, até hipóxia, tá? Um paciente com asma grave pode chegar no pronto-socorro com agitação psicomotora, tá? Pela falta de ar. Luto, entre tantas outras etiologias. Corresponde a aproximadamente 3 a 5% dos casos em serviços de emergência. E aí algumas das principais causas aqui, né? Que nem eu mencionei, delírio, surto psicótico, transtornos de humor, transtornos de ansiedade, TCE, dor, falta de ar, intoxicação aguda, pânico. Então, são várias as causas dessa agitação, tanto da psique quanto da motricidade. Aqui a gente tem um algoritmozinho que é o jeito como a gente deve abordar as emergências psiquiátricas, né? Então, ele dá alguns guidelines, não precisa decorar nada disso, né? Assim, é só alguns guidelines de como a gente vai abordar um paciente que chega nesse estado, tá? Então, tem comportamento violento? Não. Então, vai para o departamento de emergência, para a sala de emergência, né? Para fazer um screening bem feito, tá? Tem comportamento violento ou suspeita de comportamento violento? Aí a gente vai fazer essa abordagem aqui, que eu já vou mencionar para vocês o que quer dizer cada letrinha, tá? Feita essa abordagem, ou não tendo comportamento violento, aí a gente começa realmente a estabelecer as causas para a agitação psicomotora, tá? Se a causa é orgânica, entre aspas, né, que é o jeito como a gente chama questões não neuropsiquiátricas, tá? Então, por exemplo, demência, delírio, falta de ar, dor, tá? Ou questões realmente mais psiquiátricas, né? Alterações cognitivas, transtornos de humor, transtornos de personalidade, tá? Então a gente tem que fazer essa triagem.
esse paciente aqui é um paciente clínico ou é um paciente psiquiátrico, né? Sempre checar se existe ideação suicida ou homicida, né, dentro desse comportamento violento, e iniciar tratamento e conduta, né? E como é que é esse jeito de abordar um paciente agitado, violento, num pronto-socorro, né? Então, esse safest, né, que em inglês quer dizer mais seguro, né, ele é uma letrinha para cada tipo de abordagem que a gente tem que fazer, que é importante a gente conhecer, pelo menos, tá? Então, S é de dar espaço, tá? Manter distância do paciente, não encostar num paciente que tem uma suspeita de comportamento violento, tá? Estar numa sala em que tanto o paciente quanto você tenham um acesso rápido e fácil à porta, se precisar fugir ou sair, tá? E nunca encostar num paciente que tem suspeita de comportamento violento, tá? Ele pode encarar isso como uma ameaça dentro da alteração confusional dele, tá? Pode ser um jeito dele ter acesso à proximidade com você que não é recomendável, tá? Então essa é de dar espaço. A, de aparências, tá? Aparências, a gente tem duas questões importantes na aparência. Tanto uma questão de segurança, tá? Então, é importante, dentro das aparências, que tenha um staff de segurança junto com você fazendo a avaliação, tá? E à vista do paciente, para ele perceber que existem limites ali que ele não pode cruzar, tá? Isso não é uma coisa de jeito nenhum punitiva, né? Isso é uma coisa em que todas as pessoas respondem, né, a limites. Seja o estado mental que a pessoa tiver, limites é um jeito de estabelecer um, um ponto de desestímulo a um comportamento violento, tá? Então, na aparência, é importante ter um staff de segurança por perto. Mas o outro lado da moeda da aparência é que, tendo o staff de segurança por perto, a postura do médico é uma postura empática, tá? É uma postura de quem chega para o paciente falando: quer me contar um pouquinho do que está acontecendo? Por que, que você está tão assim nervoso? O que, que aconteceu? Alguém fez alguma coisa para você? Pode me contar, eu estou aqui para te ajudar, tá? Então é manter uma postura empática e que visa entender o que está acontecendo, tá? F de focos, né? De você manter o foco da onde está as mãos do paciente, se ele está com a mão dentro de uma bolsa, dentro de uma mochila, se ele tem alguma coisa pérfuro cortante à disposição dele, tá? E ficar sempre atento se tem escalada dessa agitação, tá? E é de troca, né? Exchange, de como você vai trocar informações com o paciente, tá? Então você vai lidar com ele de um jeito calmo, contínuo, que é crucial para permitir que essa situação desescalone, né? Vá para baixo no escalonamento de agressividade, tá? De nunca fazer frases ou atitudes que soem punitivas, tá? Então, não é para parecer punitivo aquilo para o paciente, é sempre dizer que aquilo é um pronto-socorro, que aquilo não é uma prisão, que ele não está lá para ser punido, que a gente só quer tentar ajudar, tá? Escutar o que o paciente tem para falar, por mais absurdo que possa ser dentro da confusão mental dele, tá? Não fazer, não parecer que você está julgando o que ele está falando, tá? E sempre buscar a cooperação do paciente, tá? E ST de estabilização, tá? Estabilização é sempre que necessário usar técnicas de restrição, tá? Então, se precisar fazer restrição física e química, tá bom? Dentro dessa abordagem de agitação psicomotora, é também muito importante vocês saberem, tá? Dentro do contexto de que vocês vão trabalhar em pronto-socorros, tá? Que a abordagem não começa com contenção física e química para pacientes agitados, tá? A contenção começa com contenção ambiental, tá? Depois contenção verbal e depois, se não der certo, contenção química e física.
Claro que aqueles pacientes que estão apresentando risco de violência, esses, claro, que vão direto, ou de fuga, né? E não está dando para abordar dessa maneira, ou nem para começar dessa maneira, claro que nesse caso já vamos para cá, né? Dentro do nosso protocolo aqui. Mas, sempre que possível, prover é, abordagem ambiental e verbal, tá? E assim, a gente acha que sabe disso, mas a gente não sabe, tá? Quando eu estava na residência, né, no meu R3, tinha um estágio de um mês que a gente podia fazer em qualquer lugar do mundo. Escolhe um lugar que você queira ir e vai lá passar um mês. E aí eu fui fazer um estágio de psiquiatria na França, né, num hospital psiquiátrico lá de Paris. E aí, as condições estruturais lá eram uma coisa que eu falava, eu não acreditava, né? Então, assim, tinha uma ala só para pacientes com agitação psicomotora, que era toda de acrílico, para estar tá vendo sempre os pacientes, toda almofadada nas paredes, para ninguém se machucar. Os profissionais de saúde tinham vestes especiais feitas de espuma para não se machucar. Então tinha toda uma abordagem, era um lugar calmo, meio zen, meio tranquilo, fora do pronto-socorro, assim, um anexo do pronto-socorro. Então era toda uma abordagem que já começava com um ambiente seguro, calmo, sem sinais de perigo, com segurança por perto. E aí tinha também a abordagem verbal, e só depois que eles tentavam isso e não conseguiam, exceto os casos em que tinha que vir direto para cá, mas só depois disso é que vinha para a abordagem química e física, tá? De contenção química e física. E era muito diferente, né, de tudo que a gente fazia aqui, porque a gente não tinha condições estruturais de fazer isso, né? Então, a gente acha que sabe disso, mas às vezes a gente percebe que tem algumas coisas que a gente poderia fazer melhor, tá? Então, só mencionar uma coisa a mais, contenção física tem que ser feito sempre de maneira adequada, são tem que ser os 4 membros contidos, tá? Sem fazer garrote nos membros, tem que deixar solto, tá? Solto quer dizer assim, tem que deixar frouxo, não pode fazer garrote, tem que checar pulso depois que está feito a contenção física, tem que checar pulso nas 2 mãos e nos 2 pés, tá? Fazer contenção física pelo menor tempo possível, assim que o paciente estivesse acalmado, tirar a contenção física, nunca é uma medida de punição isso, tá? E para pacientes que precisam ficar mais de 8, 12 horas contido no leito, com contenção física, já começar a pensar em prevenção de TVP, tá? De trombose venosa profunda, tá bom? Com anticoagulante. E sempre fazer, junto com a contenção física, a contenção química, tá? Nunca fazer contenção física, deixar a pessoa contida, amarrada, sem dar uma medicação para ela, tá? A contenção química, inicialmente, pode ser tentada via oral, se não der certo, intramuscular, tá? E as medicações de escolha são haloperidol e, eventualmente, algum outro sedativo junto. Pode ser prometazina ou midazolam. Bom, síndrome neuroléptica maligna. Eu vou falar um pouquinho mais rápido dessas aqui, tá? Porque eu acho que deu 8 horas e eu acho que eu estou um pouco atrasado no tempo que a Giovana tinha me dado, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais rápido de síndrome neuroléptica maligna. Se ficar alguma dúvida maior sobre os temas, vocês podem me falar no final, tá? Síndrome neuroléptica maligna é uma condição que é uma emergência neurológica. Até a metade do século passado tinha uma mortalidade de 50%, tá? E é uma condição associada ao uso de antipsicótico, tá? Os antipsicóticos, eles têm um efeito colateral grave, que é bloquear de forma muito intensa a ação da dopamina no nosso cérebro. E aí, quando isso acontece, causa essa síndrome aqui, que chama síndrome neuroléptica maligna, tá? Que é uma outra emergência psiquiátrica, que cursa com alteração do estado mental, rigidez muscular, febre e sinais de desautonomia, tá? Sinais de desautonomia, para quem não está familiarizado, é todos aqueles sinais que são mediados pela noradrenalina no nosso corpo. Então, sudorese, tremor, alteração de pressão, aumento de respirações por minuto, tá?
Então, esses são os sinais de desautonomia. É causado por uma diminuição da atividade dopaminérgica, todas essas drogas podem causar, tá? Todas essas medicações, mas principalmente antipsicóticos, tá? Principalmente haloperidol, tá bom? O quadro clínico é com alteração do estado mental, rigidez muscular, febre e sinais de desautonomia. Tem algumas alterações laboratoriais aqui específicas, que são aumento da creatinofosfoquinase e leucocitose, podendo ter várias outras alterações secundárias. Então, sempre lembrar da síndrome neuroléptica maligna de alteração do estado mental ou confusão mental, rigidez muscular, hipertermia, sinais de desautonomia com uso prévio de antipsicótico, tá bom? E o tratamento passa por retirar imediatamente o antipsicótico, não pode tomar de jeito nenhum naquele momento, retirar na hora, e cuidados intensivos de suporte de UTI, tá? Para manter estabilidade cardiorrespiratória, manter volemia, controlar a hipertemia e elevação da PA e prevenir TVP, tá? E se a agitação nesse caso aqui, não pode dar haloperidol, nesse caso aqui, se tiver agitação, vai dar benzodiazepínico. Próxima emergência psiquiátrica que a gente vai mencionar é a catatonia, tá? Catatonia, gente, eu acho que o que a gente tem no nosso imaginário popular, né, é que catatonia é aquela pessoa que está paradona, né, olhando para o nada, sem falar, né, sem interagir com o mundo, né? E tá certo, tá? Isso é um dos tipos de catatonia, tá? Mas a catatonia, na verdade, ela é uma alteração qualitativa do nosso campo da consciência, tá? Então, deixa eu dar um exemplo que talvez fique mais fácil para vocês entenderem, né, do que é essa alteração qualitativa do campo da consciência. Quando, por exemplo, eu não sei quem de vocês já teve, por exemplo, um acidente de carro, né, que bateu o carro e assustou muito vocês, né? Ou que foi assaltado e ficou muito assustado, né? Ou situações similares a essa. E que aí, naqueles 5, 10 segundos após o acontecimento, alguém está falando com você, ou você está bem, né? Ei, tá tudo bem? Quer alguma coisa? Precisa de ajuda? Machucou? Tá tudo bem? E você não responde, né? A pessoa fala, qual que é seu seguro? Quer ligar para o seguro do carro? E você fala, não, não sei. E você está meio fora do ar, tá? Isso é um estado em que todas as pessoas podem ter, né? Não é catatonia isso, mas isso é um estado de alteração qualitativa do campo da consciência. Então você está acordado, você está vigil, né? Você está lá, mas uma parte da sua consciência foi para a sombra, né? Não está disponível mais, tá? Mediado por ansiedade, medo, estresse, adrenalina, né? Mas naquele momento uma parte da sua consciência não está lá disponível, né? Isso é que é uma alteração qualitativa do campo da consciência. Mas, nesse caso que eu estou descrevendo, é relativamente normal, né? Quando a gente passa por uma situação de muito alerta desse jeito. A catatonia é como se fosse um estado desse, em que você fica com uma parte da consciência indisponível, mas por um período longo de tempo, não por 10, 5, 10 segundos, tá? Você fica preso nessa situação, tá? Ela foi descrita inicialmente em 1874, tá? No começo, ela era tratada só como um tipo de esquizofrenia, tá? Mas na verdade não é isso, tá? Na verdade, catatonia, só 20% delas são causadas por esquizofrenia, tá? Quase metade é causada por transtornos de humor, 16% é por condições clínicas quaisquer, tá? 6% transtorno esquizoafetivo, que é uma outra doença psiquiátrica, e 4% abstinência de benzodiazepínicos. E os outros por cento aqui são outros menores que não estão relacionados. Que aí,
que nem a gente falou, aquela velhinha parada, olhando para o nada, sem interagir com o ambiente externo, é catatonia, mas não é só isso que é catatonia, tá? Qualquer combinação de 3 desses 11 sintomas aqui é considerado catatonia e, por conseguinte, é considerado uma emergência psiquiátrica, tá? Então, qualquer combinação de 3 desses 11 sintomas já dá noção para a gente de uma grave alteração qualitativa do campo da consciência. Um pedaço da consciência da pessoa foi para a sombra, né? Não está mais disponível naquele momento. Tá? Então, que sintomas são esses? Né? Pode ser furor catatônico, que é um estado de extrema agitação psicomotora, com muita desorganização. Tá? Pode ser o contrário disso, que é estupor e imobilidade, que aí sim é aquela velhinha paradona sem se mexer. Tá? Mutismo, catalepsia é uma coisa bastante curiosa, tá? Que é a pessoa sustentar posturas contra a gravidade por longos períodos de tempo, tá? Então, por exemplo, você está com um paciente catatônico na enfermaria, você vai lá um dia e coloca o braço dele para cima. Ele está ali parado, deitado, e você coloca o braço dele para cima. No dia seguinte você volta e ele mantém exatamente a mesma posição que você colocou ele, tá? Isso é catalepsia, tá? Alguns alunos falam que perguntam assim, é que nem o piripaque do Chaves? Isso, é tipo o piripaque do Chaves, tá? É uma posição sustentada contra a gravidade, em que a pessoa fica ali parada naquela posição. Expressão facial bizarra, é isso mesmo que o nome diz, tá? Ecolalia é a pessoa ficar repetindo as últimas sílabas que você falou. Ecopraxia é a pessoa ficar repetindo as últimas ações motoras que você teve, ficar te imitando, tá? Estereotipias são movimentos repetitivos, ou de tronco para frente e para trás, que nem pacientes autistas, por exemplo, ou de boca, ou de mãos, tá? Todo mundo que já viu um filme qualquer que tenha um paciente autista, talvez se lembre do que é uma estereotipia, tá? Maneirismos são atitudes um pouco maiores, assim, meio esquisitas, tá? Do tipo, você pergunta uma coisa, a pessoa dá uma volta na mesa e depois responde. Aí você pergunta outra, ela dá uma volta na mesa e depois responde. Negativismo ativo é falta de compreensão, colaboração total com a entrevista, tá? Flexibilidade séria é a pessoa fazer uma forcinha contra todos os movimentos que você tenta induzir ela a fazer, tá? E rigidez é realmente o que o nome diz, rigidez. Tendo qualquer combinação de 3 sintomas desses 11, já é catatonia, tá? E uma emergência psiquiátrica por conseguinte. Bom, a anamnese é bastante importante ser feita, né, de fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, tá? Mas acho que a gente pode passar aqui. E o tratamento é feito de 2 maneiras, tá? Uma maneira é suporte clínico imediato e tratar causa de base, né? Então, se a causa de base é depressão, a gente vai dar antidepressivo, mas só vai fazer efeito dali 3, 4 semanas, né? Se é esquizofrenia, a gente vai dar antipsicótico, mas também talvez só faça efeito dali 2 semanas, tá? Então, tratar a causa de base e dar suporte imediato, com certeza a gente vai fazer. E o que a gente dá de medicação para melhorar a catatonia naquela hora é benzodiazepínico, tá? Então, assim, esse cérebro, né, que está muito alerta, com muita sensação de medo, com muito cortisol na corrente sanguínea, muito estressado, né, um ansiolítico muitas vezes ajuda a sair da catatonia em poucos minutos, tá? Tem taxas de respostas altíssimas, tá? E às vezes tira a pessoa daquele estado de alteração do campo da consciência em 10 minutos, tá? É muito impressionante, tá bom? E claro que mesmo assim vai precisar tratar a causa de base, né? Senão vai voltar em qualquer momento para esse estado catatoniforme. E para os pacientes que são refratários ao uso de benzodiazepínico, a gente vai fazer eletroconvulsoterapia. Aqui acho que vale a pena gastar um minutinho a mais para dizer que eletroconvulsoterapia, também diferente do que a gente vê em filme
e do que a gente tem naquele nosso imaginário popular, né, não é uma coisa daquela coisa que parece a Idade Média, né? Não é assim, tá? Eletroconvulsoterapia é feita em ambiente de centro cirúrgico, a pessoa é anestesiada, recebe bloqueador neuromuscular, então não se mexe durante a sessão, tá? Aí a pessoa está lá dormindo, você encosta 2 eletrodos, um em cada lado da cabeça, durante 1 minuto, a pessoa continua parada, tá? Você encosta o eletrodo, passou 1 minuto, solta o eletrodo, dá remédio para a pessoa acordar, boa tarde, volta daqui 3 dias, tá? Então, eletroconvulsoterapia é uma ferramenta de tratamento muito importante na psiquiatria, tá? Tem muita eficácia para muitas patologias, tá? Mas sofre de um pouco de preconceito por causa do que a gente vê no filme, né? Que parece a pessoa se tremendo inteira, aquela cena horrível, que parece uma tortura, e não é isso, tá? É um tratamento que salva a vida de muita gente, tá? Mencionando então rapidinho síndrome serotoninérgica, tá? Que é uma outra emergência psiquiátrica, dessa vez mediada por agentes serotoninérgicos, né? São aqueles que vão agir bem forte em cima desse neurotransmissor, tá? Então, é um aumento da atividade de serotonina no sistema nervoso central, né? Na maioria das vezes causada por superdosagem de medicação serotoninérgica, tá? Ou associações ou drogas. E que medicações que são essas serotoninérgicas, né? Antidepressivos, tá? São na sua maioria serotoninérgicos, né? Eles vão aumentar a atividade da serotonina, tá? Então, pessoas que eventualmente tenham que associar 3 tipos diferentes de antidepressivo e eventualmente podem ter essa síndrome, tá? Não sei se vocês já ouviram falar em chá de ayahuasca, né, ou chá de santo daime. É uma substância que pode dar bastante síndrome serotoninérgica, tá? LSD, bala, tá? Essas drogas também, tá? E essa síndrome aqui, ela é caracterizada por agitação psicomotora, ansiedade, inquietação, tremor, hiperreflexia, rigidez, acatisia, que é uma sensação subjetiva de desconforto, pressão alta, taquicardia, febre, midríase e sintomas gastrointestinais, tá? Então, tem que ficar atento também ao aparecimento disso em pronto-socorro. E o tratamento também é feito com suporte, tá? Parar com a medicação serotoninérgica e fazer suporte, hidratação, etc. Falando um pouquinho agora da síndrome de abstinência alcoólica, tá? Que é a última que a gente vai falar, é a última das causas de emergências psiquiátricas que a gente vai falar. Bom, eu não sei que contato que vocês já tiveram com síndrome de abstinência alcoólica, tá? Mas pessoas que tomam muita bebida alcoólica, tá? O álcool vai ocupando uns receptores no cérebro, tá? Que chamam receptores GABAérgicos, tá? Esses receptores, eles atuam, né? Essa combinação, na verdade, né? Essa molécula ocupando esse receptor, ele atua como se fosse um freio de mão, tá? Do cérebro. Então, o álcool, que é um depressor do sistema nervoso central, né? Ele vai deixando aquele cérebro meio como se fosse assim, funcionando com um freio de mão puxado, né? E aí, o cérebro tem que fazer muita força para compensar esse efeito depressor do álcool, né? Então, é como se o cérebro estivesse funcionando ali a 300 quilômetros por hora para compensar aquela máquina que está funcionando com o freio de mão puxado, tá? E aí, quando faz isso por muito e muito e muito e muito e muito tempo seguido, com uma quantidade muito grande de bebida alcoólica por dia, né, vai colocando o cérebro num estado fixo de compensação desse efeito depressor, né? E aí, quando de uma hora para outra interrompe o uso do álcool,
né? É como se soltasse o freio de mão, você estava ali a 30 por hora, porque você estava fazendo a força de 300 km por hora, mas com o freio de mão puxado, então estava indo a 30. E aí, de repente, interrompe o uso do álcool e solta o freio de mão, entre aspas, né? E aí, o nosso cérebro está a 300 por hora, tá? E aí, isso causa uma hiperestimulação glutamatérgica, que vai, por conseguinte, causar uma chuva adrenérgica. Como se a adrenalina ali, a noradrenalina, tivesse a milhão no nosso cérebro, tá? Isso, claro, que vai causar uma hiperestimulação do sistema nervoso central, né? E aí começam todos os sintomas da síndrome de abstinência alcoólica, que são justamente sintomas adrenérgicos, né? Tremor, suor, eventualmente febre, enjoo, dificuldade de prestar atenção nas coisas, aumento de pressão, né? Então, são todos sintomas adrenérgicos, né? O quadro clínico pode aparecer de horas depois do último uso de bebida alcoólica, né? Tem gente que bebe e já acorda tremendo, né? E precisa tomar uma bebida para parar de tremer já. E o pico dele costuma ser em 48 horas depois da interrupção do uso, tá? Mas os sintomas podem estar presentes até 7 a 10 dias. Mas o pico de sintomas costuma ser em 48 horas depois da interrupção do uso de álcool, tá? O diagnóstico de síndrome de abstinência alcoólica é feito com história clara de interrupção do uso de álcool, né? Essa história na anamnese da pessoa, uso de muita quantidade de álcool por muito tempo, com interrupção recente, e 3, pelo menos, desses sintomas aqui. Então, taquicardia, pressão alta, tremor, insônia, náusea, vômito, dor de cabeça, agitação, presença de alucinações ou convulsões, tá? Tendo 3 desses sintomas, a gente diz que é síndrome de abstinência alcoólica. Claro que muitas vezes a gente não fica esperando aparecer 3, né? Chegou um paciente que parou de beber ontem, depois de 20 anos de 1 litro de cachaça por dia, e parou de beber ontem e está tremendo, né? A gente já começa a tratar. A gente não vai ficar esperando, tá? Mas assim, em termos de critérios diagnósticos, são esses aqui. As principais complicações da síndrome de abstinência alcoólica, lembrando que essa é também uma das mais prevalentes emergências psiquiátricas que a gente vê em pronto-socorro, tá? Álcool é uma droga que é legalizada, que todo mundo usa, que se usa muito no Brasil, né? Quanto menor as condições sociais de uma pessoa, mais propensa ela vai ser a fazer um uso indiscriminado de alguma substância, tá? Então, é um eterno problema, né? Aqueles pacientes do centro de São Paulo, da Cracolândia, por exemplo, né? Que não tem suporte social, que não tem algo melhor para fazer da vida ali, de trabalho, família, relações sociais, qualquer outra coisa. Não tem nem um copo de água, né? Nem uma gaveta para guardar o remédio, nem um relógio para saber a hora que está na hora de tomar o remédio, né? Então, as questões sociais, de novo, tem muita interrelação, né? Se cruzam muito com as questões de saúde mental, tá? E de tratamento também de saúde mental. As principais complicações são alucinose alcoólica, tá? Principalmente as visuais, convulsões e delirium tremens, tá? Lembrando que é uma condição grave e que pode causar morte. Então, acho que a gente conseguiu falar meio corridinho aqui no final, para não passar muito mais do que eu já passei do nosso tempo, tá? De exposição das principais emergências psiquiátricas, tá? Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Então, só para a gente, talvez a gente tenha se perdido um pouco, né, no meio de tanta informação. Então, é importante lembrar que as principais emergências psiquiátricas são essas que a gente mencionou, tá? Tentativa de suicídio, agitação psicomotora, catatonia, síndrome neuroléptica maligna, síndrome serotoninérgica, síndrome de abstinência alcoólica e as intoxicações agudas, que eu não mencionei aqui para não ficar muito extensa a aula, tá?
talvez em uma próxima oportunidade. E lembrar que tentativa e risco de suicídio é muito prevalente, síndrome de abstinência alcoólica é muito prevalente e a agitação psicomotora é muito prevalente em qualquer pronto-socorro que vocês forem trabalhar, tá? Então é importante ter esse mapinha na cabeça. Deixa eu só ver se tem mais algum slide. E esqueci de falar do tratamento, né? O tratamento da síndrome de abstinência alcoólica, ele é feito sempre com intervenções psicoeducacionais, claro, né? Faz parte do tratamento, suporte clínico, com certeza, tiamina, tá? Pacientes que fazem uso contínuo de álcool têm a absorção de tiamina prejudicada, tá? Porque tem uma certa erosão de algumas microvilosidades no nosso sistema digestivo que interferem na absorção de tiamina, tá? Isso pode dar umas coisas complicadas que se chamam síndrome de Wernicke-Korsakoff, encefalopatia hepática, tá? Depois a gente menciona isso com calma. E o tratamento da síndrome de abstinência alcoólica em si, daquele tremor, sudorese, pressão alta, delírio, tremens, alucinose, tudo isso é feito com benzodiazepínico, tá bom? Os benzodiazepínicos, eles ocupam exatamente o mesmo receptor que a molécula de álcool ocupa no cérebro, tá? Que são os receptores GABAérgicos, tá bom? E aí, a gente vai dando benzodiazepínico para a pessoa de 4 em 4 horas, no começo é de 1 em 1 hora, até parar os sintomas, né? Depois a gente passa para 4 em 4, 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12. É como se a gente estivesse soltando aquele freio de mão aos pouquinhos, tá? Em alguns lugares um pouco mais roots aí do Brasil, né? Até uns 20, 30 anos atrás, eu já tive colegas assim que falaram que o tratamento era assim, uma dose pequenininha de pinga a cada 4, 6 horas, né? Para ir fazendo essa mudança aí do que a gente está chamando analogamente de freio de mão aos pouquinhos, tá? Mas isso é um jeito totalmente tabajara de tratar, né? Tá errado, tá? O jeito certo de tratar, claro, é com medicação e o que a gente usa de escolha normalmente é o diazepam, tá? 10 miligramas de hora em hora ou até cessação dos sintomas ou sonolência leve, tá bom? Esse é o tratamento adequado. Bom, por fim, acho que vale a pena uma mensagem, né, do como as emergências psiquiátricas elas estão envolvidas nas questões sociais, sociológicas, filosóficas, culturais das comunidades, tá? E do quanto uma abordagem mais adequada de todos esses pontos de vista, né, eles podem interferir tanto no bem-estar das pessoas, né, quanto também em questões de saúde pública, né, em menores gastos com emergências psiquiátricas, em menores números de internação, em tempos menores de internação, em menores conflitos, né, causados por alterações de transtorno mental, né, que também podem acontecer. Embora valha ressaltar que paciente com transtorno mental não é um paciente violento, tá? Isso é uma comparação enganosa, tá? Mas claro que podem ter transtornos, né? Paciente que está psicótico, maníaco, intoxicado, etc. Né? Diminuir ou tratar melhor questões de dependência química diminuem com certeza questões de violência, né? Em qualquer tipo de sociedade. Então, a abordagem adequada de questões psiquiátricas, de emergências psiquiátricas, mas o que previne o aparecimento de emergências psiquiátricas é uma grande tarefa de saúde pública, tá? E aí eu pus aqui esse quadro, né, do Van Gogh, né, que é um dos pintores de quadro que eu mais gosto, né, que era um paciente que era dependente de álcool, tinha muitos quadros de agitação psicomotora,
tinha provavelmente transtorno bipolar, ao que se considera hoje. Num desses episódios de agitação psicomotora, cortou a própria orelha, né? E num outro episódio de alteração de saúde mental, se matou, né? A gente evoluiu bastante, né? De 200 anos para cá, 250 anos para cá, mas a gente ainda tem bastante para evoluir em termos de estigma, preconceito, questões de realização de leis, de tarefas de saúde pública, tá? Então, acho que fica uma mensagem aí do quanto essas questões psiquiátricas estão sempre muito entrelaçadas com muitas questões culturais, legais, sociais e filosóficas. Tá bom? Acho que é isso. Desculpa a correria agora no final, eu já passei mais de 20 minutos do tempo que a gente tinha combinado, né? Mas é que é um tema bastante amplo. Se eventualmente alguém quiser qualquer contato, qualquer dúvida, qualquer outra coisa, maior explicação, pode ser por qualquer um desses meios de acesso a mim, tá? E acho que agora então a gente pode talvez passar para a Giovana, né? Para talvez abrir para perguntas, alguma coisa assim. Deixa eu sair aqui da tela. Muito obrigada, doutor, pela aula incrível, foi excelente. O pessoal no chat está elogiando bastante. A gente aprendeu demais hoje. E se surgiram algumas dúvidas durante a aula, eu vou ler para o senhor. Tá bom. Primeira pergunta. Por que a maior consumação do suicídio no sexo masculino? Essa é uma questão interessante mesmo, né, da gente considerar. Eu acho que a gente não tem ainda uma resposta definitiva sobre isso. Mas algumas das teorias que se falam é que o sexo masculino talvez tenha por si só um comportamento mais violento do que o sexo feminino. Então, se a gente puder fazer alguns estereótipos, tá? Claro que estereótipos, gente, são sempre estereótipos, né? Então, a gente está falando do comportamento mais comum de um grupo de pessoas. Então, não quer dizer que é todo mundo assim, tá? Mas se a gente puder falar um pouco de estereótipos, o sexo feminino tem um estereótipo que é mais da teatralidade, talvez, tá? Não estou falando que todas as mulheres são assim, nem estou falando que isso é uma coisa ruim, né? Mas eu quero dizer assim, o homem, talvez por questões de testosterona, tal, talvez tenha um comportamento um pouco mais violento, né? E mulher talvez tenha um comportamento um pouco mais, talvez um pouco menos impulsivo, talvez um pouco menos violento e também até um pouco mais histriônico, talvez, tá? Isso não é uma crítica, tá? Talvez seja uma crítica mais ao sexo masculino, na verdade, né? Que é mais violento, tá? Mas se a gente for, por exemplo, pegar a incidência de transtorno de personalidade histriônico, por exemplo, é muito maior em mulher, né? Se a gente for pegar transtorno de personalidade antissocial, que são os psicopatas, é maior em homem, né? Então, talvez tenha uma questão biológica aí, né? Sobre modos de comportamento, um mais violento, o outro um pouco mais, como que eu posso dizer isso sem parecer negativo, e o outro um pouco mais performático, talvez, tá? Que eu acho que talvez influencie um pouco no porquê mulher tenta tanto mais e homem consolida tanto mais as tentativas. A segunda pergunta é: qual tipo de internação é mais comum? Voluntária, involuntária ou compulsória? A compulsória é bem incomum, tá? É bem raro uma internação compulsória em que um juiz determina que alguém deve ficar internado. Normalmente, esse paciente já passou por um hospital qualquer e se existem riscos daqueles que a gente mencionou, riscos psiquiátricos, o médico já faz essa internação involuntária. Tá? Então, o compulsório é bem incomum. Isso se dá normalmente quando ninguém tem acesso ao paciente, ou quando o paciente é um paciente violento e está sozinho numa casa e ninguém consegue tirar ele de lá, ou em situações em que a família não concorda com a internação involuntária, mesmo precisando muito, e aí o hospital precisa acionar
o juiz para determinar a internação do paciente. Então, a compulsória é bem mais incomum. E aí, entre a voluntária e a voluntária, eu acho que talvez dependa um pouco da patologia, tá? As patologias que não cursam com alteração de crítica e noção de doença, essas são mais comuns em internações voluntárias. Então, depressão sem sintoma psicótico, transtorno bipolar sem sintoma psicótico, ansiedade ou transtornos alimentares, esses são mais comuns, talvez, as voluntárias. As doenças que cursam com alteração do campo da realidade, com sintomas psicóticos, em que a pessoa perde a crítica e a noção de doença, aí normalmente é mais comum involuntário, porque a pessoa não quer, acha que não precisa, acha que tudo é uma conspiração contra ela e que não tem por que ficar internada. Então, nesse caso, é mais comum a involuntária. A última pergunta é: há demanda para um psiquiatra trabalhar apenas com emergências psiquiátricas ou normalmente se trabalha também em consultórios particulares? Acho que tem demanda, numa cidade que nem São Paulo, tem demanda para tudo, tá? Talvez em cidades menores ou em outros níveis de organização de comunidade, talvez não. Mas numa cidade que nem São Paulo, se você quiser trabalhar só em pronto-socorro, só com emergência psiquiátrica, tem muito caso em pronto-socorro, tá? Muito. Chega SAMU sem parar, chega pessoa, família trazendo gente sem parar, chega pessoa com alguma dificuldade que não conseguiu ser atendida numa unidade de saúde básica, a atenção primária ainda não consegue dar conta de tudo que a gente precisa de saúde mental na cidade de São Paulo. Então, não falta campo de atuação em pronto-socorro em São Paulo. Emergências psiquiátricas vão corresponder a uma parte do que chega no pronto-socorro, né? Mas chega bastante, sim, é bem movimentado. E aí, assim, acho que assim, desgasta, né? Então, acho que talvez assim, se você gosta muito de emergência psiquiátrica, talvez você possa separar 2, 3 dias da semana para fazer pronto-socorro e talvez você possa separar 2 dias da semana para fazer consultório. Aí depende um pouco do gosto de cada pessoa. Perfeito, seria isso mesmo. A gente gostaria de agradecer muito pelo senhor ter aceitado o nosso convite e por ter disponibilizado seu tempo para estar conosco hoje. Com certeza a gente vai adorar se tiver a oportunidade de outra aula com o senhor. Joia, obrigado a vocês pelo convite, é um prazer, tá? Sempre que vocês quiserem contar comigo, pode me avisar, tá? E aí, se tiver qualquer outra dúvida de alguém que ou ficou com vergonha, ou lembrou depois da dúvida, ou qualquer coisa assim, aí pode me mandar e-mail ou mensagem ou naquele telefone que eu coloquei lá no final. Perfeito, muito obrigada. Boa noite, doutor. Muito obrigada. Tchau, Giovana. Obrigado você. Tchau para todos. Boa noite. Espero que a gente se encontre aí como colegas da psiquiatria algum dia. Vamos sim, tomara. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.